chama esse? Loteamento residencial Reserva da Mata. Esse é o que não chega? O que não chega e o que não sai. Entre não chega nem o Jardim sai. Botânico. E a passagem é pelo Jardim Botânico, a entrada pelo Jardim Botânico. Então, como a gente assim, viu naquele dia, também assim, nós vemos assim, durante uma semana todo esse trabalho dentro do CD, tudo, porque a gente vê assim, que o estudo foi feito assim por duas empresas, né, assim, de nome, então tudo que vocês pensaram em questão ambiental, tudo que envolve mata, desde assim do permeável, impermeável, então eles praticamente assim, se pensou em tudo, então pelo que eu vejo assim, tudo como diz assim, dentro da lei, como a lei municipal, lei estadual, lei da APA, entendeu? Da CODEPAC, inclusive assim com participação de geólogo, arqueólogo, engenheiro ambiental, engenheiro agrícola, agrônomo. Mas isso é obrigatório. Não, eu sei, mas assim, estou dizendo, o estudo, tá? Tudo que aconteceu. Então, pelo que eu vejo aqui, só 36% será área comercializada. E o restante é tudo assim, área pública, né, com 45% de áreas verdes, né, lazer, sistema de lazer e tudo mais. Na área de socioeconômica, né, todo investimento que eles vão fazer, inclusive, assim, inicialmente para implantar o loteamento, 25 milhões, mas todos os funcionários que vão usar assim, inicialmente para implantar esse loteamento são 234 funcionários. Então eu vejo assim, está tudo dentro assim, das normas, de tudo que acontece. Sendo que, uma coisa assim que seria a contrapartida, alguma coisa nesse sentido, a gente analisando, viu? Então, a gente assim, teria que ter uma área de descarte, né, assim, de entulhos, galhos e folhas, para fazer compostagem, assim, propriamente para reaproveitar dentro do condomínio, e questão de reciclados. Isso seria um item. Assim, apesar do permeável e impermeável, a calçada, eles assim determinaram que seria 2 metros, são 3 metros, né, são 2 metros de grama, e o restante seria cimento. Então, aqui a gente conversando, seria esse 1 metro, em vez de ser cimento, seria articulado. Então, com isso, iríamos ter mais áreas permeáveis ainda, tá? Para também favorecer. Depois tem a questão da base ambiental. Que essa base ambiental, a gente, pensando assim, tipo, um elevado, né? Onde esse condomínio ele fica, ele pega toda a mata, né? Ele vê toda a mata lá da Santana, toda aquela região lá, sabe? Então, seria tipo assim, uma vigilância, né, um elevado, certo? Assim, com essa pessoa assim, capacitada, né, e orientada para isso, que pudesse viabilizar, assim, visibilizar toda assim, essa área que envolve. Tá? E aí tem também, como eles também fazem assim, toda a base dos animais, assim, da própria da natureza, dos animais do local, então com isso aí você daria para ver assim, a movimentação, se tem alguma coisa passando do condomínio para a área da mata, assim, tipo cachorro, alguma coisa assim, algum sinal de foco, de fogo, alguma coisa assim, então alguma coisa nesse sentido. Então esse seria assim, o terceiro item que a gente gostaria assim, que tivesse também nesse condomínio. E aí tem uma questão assim, que é a questão da poluição. Como o ônibus ali, assim, para levar os funcionários e tudo mais, por exemplo, lá no Botânico, ele chega no Botânico que teria que ter assim, alguma coisa de um ônibus interno desse condomínio, para que todo mundo que vai trabalhar não precisa estar se movimentando assim, em vários carros, coisas desse tipo. Então ter tipo assim, um ônibus interno lá que possa resolver essa parte aí de poluição, alguma coisa desse tipo. E na questão do trânsito, da questão viária, se falou naquele dia uma questão de construir uma ponte na interligação dos outros 3 condomínios, passando para o Botânico, com interligação com esse. Então, como aqui vai ser 184 lotes, a gente assim, pensando, não sei, porque mais uma ponte em Souzas, tudo bem, legal, mas eu não sei também na questão da segurança como ficaria isso, e se essa ponte fosse, assim, iria ser comum a todos, né? Construir essa ponte só para eles ou assim comum ao distrito também. Então fica uma situação assim difícil de a gente definir isso. Então a gente pensou assim viabilizar, porque a gente sabe que tem um outro loteamento saindo para cá, viabilizar assim a estrada do parque, assim que seria a Campo 27, viabilizar ela como estrada assim de parque, alguma coisa nesse sentido. Bonita, né, com área de ciclismo, calçada, 2 mãos, uma que vai, uma que volta, entendeu? Então nesse sentido. Então dentro de tudo isso, assim, a gente, com tudo que assim, eu entendo, como conselheiro tudo,
Está tudo dentro das normas, direitinho, assim, na sequência. Isso aqui seria alguma coisa assim para complementar aquilo que já foram, que foi dito, que foi falado naquele dia junto com a gente aqui. São suas sugestões, é isso? Como... E com uma dosinha de ajuda da Ana também, tá? Então, eu só queria deixar claro que, apesar de eu ter sido sorteado meu nome quando arquiteta Marta Matosinho, eu não tive tempo hábil para ter lido esse RAP. Eu expliquei que é um documento muito complexo, muito consistente e que seria difícil uma pessoa única, como o caso dos outros que já foram apresentados, eram assuntos de menor complexidade. Então eu tentei, nos 2 dias que eu tive acesso a esse material, que como o subprefeito Joaquim explicou, eu estive uns dias de férias ausentes, então eu não tive como analisar isso como eu gostaria. Então eu me atenho, eu não... que o Joaquim colocou aqui agora é coisa que saiu da cabeça dele, porque eu não fiz a análise aprofundada que o caso requeira. Mas ninguém fez, chegou sexta-feira que eles puseram no jornal. Então, eu só estou falando, justificando... Ninguém me avisou antes, não. Estou justificando que eu não fiz parte dessa análise, que eu até me esforcei para ler as partes mais importantes do RAP e troquei uma ideia básica com o subprefeito Joaquim. Mas que essa propositura de certa forma, concordar com a aprovação em cima desses itens que ele elencou como contrapartida, isso partiu da ideia dele. Eu acho que isso precisa ser discutido aqui, certo? Com a opinião dos demais técnicos, por ser um assunto assim, de grande relevância. Olha, aí já se inscreveu. Tem mais alguém que quer se inscrever? Maria da Graça, Tereza. Vamos lá, aí. Não dá para ouvir aqui. Quer que eu fique do lado e eu traduzo? Põe a máquina perto dele. Não, eu repito. Mas o que acontece? O processo vem ao conselho de anuência. O processo vem para o conselho da anuência. Da anuência para que a CETESB faça análise ou não? Para que a CETESB faça análise ou não. Ah, esse Se a gente- processo vai para o Vai para a CETESB. Não, já veio da CETESB. Já veio. Ele não precisa apresentar o documento do CONJAPA, porque o CONJAPA tem ciência do financiamento. Tem que apresentar um documento para o CONJAPA, que o CONJAPA tem um... O que tem neste momento que se analisar? Primeiro, está de acordo ou não? Eu tenho os pareceres das secretarias aí no processo. Pronto. Isso pode ser encaminhado ou não? Isso é o que a gente tem que se ater. Anjo não tem costa. Certo? Então, a diretriz proposta foi uma condição colocada na análise pela Secretaria de Planejamento. Atendeu. Ele atendeu, porque foi uma exigência nossa que colocasse a ponte. A Certo. ponte ela é obrigatória, porque ela está no plano diretor da APA. Certo. Certo? Porque você não consegue colocar mais loteamento utilizando a ponte da Ademar de Barros. Certo. Tá? Fazer qualquer ligação por trás, você está entrando na ZI da APA, que não pode. Então é impossível ter outra ligação, a ligação é por lá mesmo, é pelo botânico. Certo. Eles têm que obter essa anuência, isso é condição para aprovação do loteamento. Com relação à proposta do pavimento, você contraria o decreto federal de acessibilidade. Tem que ser pavimentado, porque você tem que dar a circulação para cadeirante. Então são 2 metros de grama e 1 metro de pavimento que permita a circulação de cadeira de roda. Tá? Dessa calçada. Isso é lei. Tá? Então, essas coisas que a gente precisa ter cuidado. E o que eu sugiro, como normalmente o CONJAPA sempre fez, é que ele peça, após a análise das CETESB, que o processo volte para cá. Se a gente tem alguma exigência, alguma sugestão, alguma propositura, a gente coloca agora nessa manifestação. A gente concorda que a CETESB analise. E sugerimos que tá. Só isso.
Certo. Nesse momento nós não estamos aprovando ou desaprovando. Nós só vamos aprovar ou desaprovar após a análise da CETESB. E se a gente não aprovar agora, nesse momento, o que acontece? Não, a gente não aprova nem desaprova. Não, mas a gente pode concordar ou não. E se eles precisam da nossa anuência e a gente não dá a nossa anuência, o que acontece? Depois. O cara pode recorrer da decisão. Bom, É recorrer. Sim. Opinião é opinião. Se a gente fala não, é não. pela ordem, só pela ordem, gente. A Maria da Vamos pedir mais tempo para mais. Aborta, deixa pra 2013, já tá muito no fim do ano, chega. Aborta a operação, meu. Dá licença, só um minutinho. Desculpa. Eu digo o seguinte, eu concordo que é um processo de extrema complexidade. Eu acredito que realmente o trabalho foi extremamente bem feito pelo que foi apresentado, porém, eu acho que para nós nos manifestarmos deveria ser criado uma Câmara Técnica para analisar com mais critério, antes de ir inclusive para a CETESB, porque quando for para a CETESB, teoricamente a Congeapa deu a sua anuência de que este loteamento está passível de ser aprovado. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que está muito rápido e eu acho que nós não tivemos tempo hábil para analisar uma coisa extremamente complexa. Eu lembro, inclusive, uma coisa que foi bastante preocupante, que foi colocado que existiam várias questões que deveriam ser resolvidas e 9 não foram bem resolvidas. Eu não sei quais são e eu gostaria de saber. Tá? Porque senão, por que eu estou fazendo aqui? Boa pergunta. Eu discordo de que isso seja votado hoje. Acho que tem que fazer uma Câmara Técnica e analisar melhor. Uma análise mais ampla. Apoiar. No entendimento, né? É diferente. Os técnicos da secretaria. Bom, gente, pela ordem, Ângela, a Graça já fala.